Quando a taxa Selic se altera, o Tesouro Direto rende mais ou menos? Essa é a resposta que a gente vai te dar aqui hoje. Vamos falar sobre todos os títulos do Tesouro e sobre as alterações na taxa de juros, como que isso impacta a rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto, beleza? Então, se você não me conhece, eu sou de Matos, especialista em investimentos e analista de mercado, e eu estou aqui hoje para te ajudar a entender melhor os investimentos, para investir com mais segurança, aumentar seu patrimônio e você nunca mais depender de ninguém na hora de você fazer seus investimentos, beleza? Se você se interessa por isso, já se inscreve no canal e também no meu evento maior, que eu vou te ensinar isso com uma profundidade muito maior, tá? Eu tô fazendo um evento, inclusive esse vídeo aqui faz parte do aquecimento do nosso evento, que é a Jornada do Tesouro Oculto. Para você se inscrever gratuitamente aqui, primeiro link na descrição, beleza? Então vamos direto ao ponto. Estamos falando sobre rentabilidade do Tesouro Direto, estamos falando sobre a rentabilidade do Tesouro Direto na condição de alterações da taxa Selic. Primeiro, taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, né? Você pode ir lá no site do Banco Central e você vai encontrar, BCB, só BCB, aqui ó, Banco Central do Brasil.gov.br, você vai encontrar qual que é a última taxa Selic. Você pode vir aqui em mais séries que ele vai te dizer. Aqui bonitinho, ó. Metas para a taxa Selic está nesse gráfico aqui. Hoje a gente tem essa Selic aqui, ali na casa dos 11,75. Só que, quando você vê as expectativas do mercado, as expectativas dizem que para o final deste ano, a Selic deve chegar a 9%. Isso é o que está lá no Boletim Focus do Banco Central. Então você vê hoje 11,75 e no final do ano 9%. Então você já sabe que todo mundo espera que a Selic caia. E você viu que ela começou um movimento de queda aqui, ó. Bateu ali no máximo, né, de 13,75 e começou a cair. Tá? Não o máximo que não podia subir mais, mas foi o máximo desta alta aqui, que saiu lá da casa dos 2%, chegou em 13,75. Então, se você sabe que a taxa Selic vai cair, porque é a expectativa do mercado, aí eu te pergunto, como é que vão ficar as rentabilidades dos títulos do Tesouro? E aí a gente tem que diferenciar os títulos em 5 classes diferentes. Olha só, 5 classes. Primeiro, a mais fácil, ó, Tesouro Selic. Esse cara rende a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Então aqui não tem segredo, você vai ter a rentabilidade da taxa Selic mais um pouquinho, tá vendo? Mais uma taxinha. Então você rende a taxa Selic mais uma taxinha. Beleza, então se a Selic se altera, o que acontece com o seu investimento aqui? Ele rende a Selic se alterou, sua rentabilidade se altera. Não quer dizer que você vai ter prejuízo nesse título quando tem uma alteração na taxa Selic, muito pelo contrário. Você tem uma nova rentabilidade para o dia seguinte, porque a lógica desse título é a seguinte: você rende a Selic. Hoje a Selic é 11,75, você divide esse 11,75 por todos os dias úteis do ano e você descobre qual que é a rentabilidade de um dia útil. Pronto, você faz essa divisão, tá? É financeira, não pode dividir na calculadora, a conta vai dar errada, mas é uma conta financeira. 11,75 para o ano inteiro, mas hoje, de hoje para amanhã, vai render um dia útil. Então, um dia útil, você pega esses 11,75 do ano inteiro e fraciona em 252 partes, que são os dias úteis do ano. Então, você rende todo dia um pedacinho da taxa Selic que está valendo para o dia. Então, quando a Selic se altera, você vai render um pedacinho da taxa Selic nova. Então, a Selic saiu de 11,75 foi para 9, você não perde dinheiro, tá? Amanhã a sua rentabilidade vai ser menor. Você vai pegar 9%, dividir em 252 partes e você vai render uma parte dela nesse dia, tá? Então, isso é uma coisa que gera muita confusão. Por isso que eu faço questão de enfatizar, tá? Então, o Tesouro Selic é assim, a taxa Selic se altera, você rende menos a partir de agora. Não quer dizer que você vai ter prejuízo, só vai ter uma rentabilidade menor. Tesouro pré-fixado, que é a segunda classe de ativos, pré-fixado e pré-fixado com juros semestrais, que é a terceira classe. Eles se alteram bastante, mas não quando a Selic se altera, mas sim quando a expectativa de Selic se altera. Então eu te disse, aqui no Banco Central tem lá, a expectativa é que a Selic vai chegar em 9% no fim do ano. Se essa expectativa muda, não é mais 9, agora é 8. Aí
alterou a expectativa de taxa Selic futura. E aí que sim altera a rentabilidade desse título. E aí, quando altera a rentabilidade desse título, por exemplo, a taxa Selic não vai ser mais 9%, vai ser 8%. Então, um título desse aqui, que é 2026, ele vai render 2024 e 2025, e quando chegar aqui, 1º de janeiro de 26 ele acaba. Então ele vai render 24 e 25, 2024 e 2025. Se em 2024 a Selic vai cair mais do que era esperado, a rentabilidade justa por um título pré-fixado desse vai ser menor. Porque hoje você espera a rentabilidade deste ano e do próximo ano, somando as duas, fazendo uma conta aqui financeira, você chega numa rentabilidade justa aqui de 9,87. Se a taxa agora, expectativa da taxa futura, é menor, você vai fazer uma nova conta e este valor aqui vai mudar. Mas você já comprou esse cara nessa hipótese, você já tem ele, tá lá na sua carteira. Então, a sua rentabilidade está pré-fixada, está travada, é igual o pré-pago. Você põe um dinheiro ali, você sabe exatamente quanto você pode gastar. Então, aqui é exatamente isso, você está travado. Então, sua rentabilidade não muda se você leva esse título para o vencimento. Se você comprou ele para levar ele até 1º de janeiro de 2026, acabou. Você não muda a sua rentabilidade, beleza? Agora, vamos pensar o seguinte. Você quer sair desse título antes. Você quer vender esse título. Você comprou ele, agora você quer vender. Quando a taxa muda, o preço dele muda. Então, essa conta aqui que a gente faz, que é a conta de marcação a mercado, que é o seguinte, é marcar quanto que vale esse título a mercado, quanto que vale esse título hoje, se eu for lá no mercado financeiro vender ele. Então, você vai marcar o preço dele a mercado, né? E aí, quando você faz isso, você tem que olhar. A rentabilidade, quando você comprou, era lá 10%, e agora a rentabilidade é 9%. Então, a rentabilidade dele caiu, e isso faz com que o preço do título suba. Isso aqui você pode memorizar. Nos títulos do Tesouro Direto, quando a rentabilidade do título cai, o preço sobe, né? Para quem já comprou, né? Se você já comprou, você vê a rentabilidade cair, você vê o preço subindo. Mas se você não tiver comprado ainda, não faz diferença para você. Você só vai ver uma rentabilidade menor e um preço diferente aqui do lado, tá? Então, essa é a lógica para todos os títulos do Tesouro que tem um componente pré-fixado. Por que eu disse componente pré-fixado? Porque esse título aqui ele é 100% pré-fixado. Mas você tem outros títulos aqui, por exemplo, que tem uma parte pré-fixada e outra parte IPCA. IPCA é a nossa inflação oficial do Brasil, tá? Então, por exemplo, um Tesouro IPCA, ele rende a inflação que vier mais uma taxa pré-fixada. E da mesma forma, essa taxa se altera dadas as expectativas de juros futuro e não dado os juros hoje. Você vê claramente quando a Selic se altera, você vai ver esses títulos aqui, a rentabilidade continua igual. A Selic acabou de se alterar, você volta aqui, ué, mudou quase nada, mudou o normal da rentabilidade de um dia para o outro. Então, quando a taxa Selic se altera, só o Tesouro Selic sofre um impacto direto. Todos os demais títulos sofrem impacto pela expectativa futura de juros, tá? E aí você poderia ver a expectativa futura de juros no mercado de futuros, né? Você pode ver o contrato DI futuro, você pode ver pelo Boletim Focus também. Então, existem formas de você acompanhar isso. E eu vou falar mais sobre essas formas de acompanhar isso, mais sobre você poder ganhar com a marcação a mercado, sobre você entender profundamente os títulos e investir com segurança, sem depender de ninguém, ver seu patrimônio aumentando, lá no nosso evento, Jornada do Tesouro Oculto. Espero te ver lá, o link é o primeiro aqui na descrição. Se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço.